fisicamente separados, mas com uma consciência coletiva. São mais poderosos juntos do que quando separados. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião. Eu encontrei. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião, mas a promessa de ir à só achei quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião. Se Nome de arrumo mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. Tá, nisso que eu tô falando é apenas por questão de conhecimento. Nem meus motivos aqui é denegrir a imagem de ninguém. É apenas colocar aqui a minha contribuição nesse assunto para quem quiser pegar e pesquisar mais sobre isso, ok? Então, eu já tomei todo o tempo, né, do que era para ser um parêntese falando disso, né, porque tá ligado, né, tá ligado com a origem dos Greys, né, pelo menos vocês já sabem que eles foram criados pela sexta hierarquia caída dentro dos mundos inferiores, e sendo que, primeiramente, a sexta hierarquia deu origem aos arcontes e os arcontes criaram os Greys. Os arcontes criaram os Greys para serem trabalhadores, para serem servos, trabalhadores para eles, foram dotados de muita inteligência, para serem engenheiros genéticos daqueles que os criaram. Foram criados para ser trabalhadores. Então eu vou falar aqui um pouco ainda do que eu tenho aqui sobre a origem dos Greys. A gente já falou aí da sexta hierarquia, já falamos aí da criação dos arcontes, e agora descendo, nós vamos agora falar aí um pouco sobre a história dos Greys. Então, como eu havia dito, né, vou repetir. O sexto Elohim criou os Greys. Primeiramente, eles deram origem aos seres chamados de arcontes, seres com livre-arbítrio que se revoltaram contra o Criador. Destes arcontes surgiram os Greys. A vida dos Greys chega a 100 milhões de anos de existência. Os reptilianos têm mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de anos de criação, são mais antigos que os Greys.
Então, o sexto Elohim criou os Greys há 100 milhões de anos atrás. Com isso, eles dominaram vários universos, várias dimensões. São seres muito avançados. A vida humana em universos paralelos, não neste aqui, tem 10 milhões de anos. Sim, porque tem humanos que foram criados em outras dimensões, tá, gente? Isso aí a gente vai falar em outros vídeos. Então, a vida humana foi criada primeiro em universos paralelos. Por isso, tem os vigilantes que vieram do céu. Dos céus é um plural que quer dizer dimensões. Os Greys foram criados em planetas que têm muita água, quase 90% água, quase tudo água. Então, seres que foram criados em planetas assim têm capacidade de respirar embaixo d'água e respirar aqui em nosso mundo também. Nosso ar, nossa atmosfera também. Eles são adaptados para respirar em vários mundos diferentes, não só oxigênio, mas outras atmosferas também. Quando os Greys pretendem dominar um planeta secretamente, como fazem aqui, eles adaptam a raça deles àqueles mundos. É feito em laboratório um estudo de formas de adaptar o corpo deles a estes mundos. Então, os Greys são muito versáteis, podem operar em vários mundos. Os Greys, mesmo das raças primordiais, as primeiras raças, não respiram oxigênio, são mais avançados que nós. Mas são criados estruturas de Greys aqui na Terra em laboratório, principalmente com híbridos com os da abdução que podem se manifestar em nosso mundo. Os híbridos que eles fazem, quando eles abduzem uma pessoa e criam um híbrido a partir da genética deles, com a genética do ser humano, eles conseguem fazer com que esses híbridos entrem aqui no nosso mundo, porque eles têm capacidade de respirar aqui, tanto aqui como nos mundos paralelos. Podem respirar aqui e lá. Por isso tem histórias de naves. No entanto, a maioria dos Greys tem dificuldade em respirar aqui. A maioria dos Greys tem dificuldade de respirar a nossa atmosfera. Por isso tem histórias de naves que caem. E caindo aqui, eles logo morrem, porque não conseguem respirar. Sim, amados, eles são criados de corpo denso, eles também morrem. Mas eles conseguem aí transmigrar o espírito deles para outros corpos. Um dos casos famosos foi o caso de Roswell. Por isso que eles são como se fossem seres que são densos, né? Eles têm corpo físico. Por isso que foram encontrados em Roswell, naquele famoso caso dos UFOs de Roswell que caíram, onde supostamente uma nave Grey caiu aqui e o governo resgatou o corpo, dissecou para estudo. Agora, os híbridos conseguem respirar aqui. Para entender isso, é só assistir o filme Avatar. Aquele filme Avatar do James Cameron que a gente falou nos vídeos dos Almarães, sobre a transmigração de alma. Então, é a mesma coisa. Se você assistir o filme do Avatar, você vai entender o que eles fazem. Para entender isso, é só assistir o filme Avatar, que você entende como eles fazem isso. Eu já havia citado este filme nos Almarães, quando disse que James Cameron quis trazer o assunto à discussão sobre o Triângulo das Bermudas e a transmigração de almas dos Almarães. Então, voltando aos Greys e o filme Avatar, o filme mostra que a Terra descobre outro planeta, um mundo paralelo, e constrói um corpo adaptado para entrar naquele mundo. Ou seja, o filme mostra aquilo que os Greys e outros seres de outros mundos fazem para entrar aqui. Constroem um avatar. Assim como no filme, os humanos criaram um avatar adaptado àquele planeta que eles descobriram,
Os Greys, Almarães e outros seres fazem e fizeram há tempos atrás, num passado remoto, a mesma coisa. Assim que os Greys fazem, e às vezes tem que construir do zero, um bebê nas abduções, dando de onde eles cruzam um Grey com um humano e levam o bebê, ou deixam com a mãe para crescer e aprender a respirar neste mundo, até eles fazerem contato com ele outra vez. Assim que os Greys fazem, e eles têm mais de 100 milhões de anos de existência. São seres muito antigos. Ao contrário do que dizem os adeptos da nova era, que os Greys não têm sentimento, que retiraram o campo emocional, como a gente viu lá a Melissa Tobias no último vídeo falando, porque a desestrutura emocional estava levando às guerras, segundo o autor. Segundo muitos esotéricos falam, a desestrutura emocional deles estava levando eles a se destruírem em guerras. Então eles resolveram retirar o campo emocional. E isso estava levando eles à extinção por eles não conseguirem mais se reproduzir. Segundo o autor que está falando da origem dos Greys aqui, isso é mentira. Ele denuncia isso. Ele fala, na verdade, eles têm sentimento sim, mas é um sentimento coletivo. Eles têm um cérebro coletivo, uns conectados com os outros, como uma espécie de colmeia. O que um pensa é compartilhado com todos os outros, né? É aquele pensamento que se eu estou pensando uma coisa, todas as outras pessoas, todos os seres iguais a mim vão estar recebendo o mesmo pensamento, a mesma informação. Eles têm um cérebro coletivo, uns conectados com os outros. O que um pensa é compartilhado com todos os outros ligados a ele. O que um sente, todos sentem, como fosse pensamento de colmeia, comandados por um cérebro central. O rei deles, ou imperador deles, controla todos os outros coletivamente. Eles não podem se dessintonizar com o imperador deles, que os controlam. Pois, na verdade, os Greys foram feitos para serem trabalhadores, como eu falei no início, serviçais de outros comandos maiores. No caso, eles são engenheiros siderais e genéticos, cientistas criados para o serviço de seus comandantes ou comandos. Então, não é que eles pensam em conjunto, existe uma egrégora, não é que eles pensam em conjunto, mas existe uma egrégora, existe um comando maior que controla o pensamento deles. Então, os Greys são seres controlados por ordens diferentes, alguns conforme a ordem que os controlam. Por isso, são versáteis e fazem acordos com diversos seres. Tem Greys que têm acordo com os Estados Unidos, Greys que ajudam russos. Vai depender de quem os estão controlando, pois foram feitos como uma espécie de trabalhadores. O autor chega a dizer aqui, e aí eu não vou dizer se é verdade ou se é mentira, né? O autor chega a dizer aqui que até tem Greys que não estão envolvidos com ações ruins, mas estes seres nem de seus mundos saem e são raros. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que até tem Greys que não são maus, só que esses são muito raros e os Greys que não se envolvem com essas coisas estão lá no mundo deles, nem interferem aqui na Terra, eles nem entram aqui para fazer nada. Mas, entretanto, todavia, 90% dos que estão atuando na Terra são controlados por algum comando de fins obscuros. Ou seja, se tem ou não algum Grey que não é mau, ele não está aqui. Todos os que estão aqui atuando hoje são do mal, porque estão sendo controlados por forças obscuras, cada um com seu objetivo. Agora, como eu disse, eles são trabalhadores, então existe uma mente que controla a mente deles. Então, eles agem aqui conforme a vontade da mente que está os dominando.
Agora nós vamos falar de como estes seres foram criados. Vocês vão ficar perplexos. Lembra que eu li para vocês, gente, que eles foram feitos em planetas onde é quase tudo água e por isso eles podem respirar embaixo d'água? E na atmosfera, na nossa atmosfera, como em várias outras? Então, por que isso? Isso se deve porque eles foram feitos a partir de uma modificação ou alteração do DNA dos golfinhos. Isso mesmo que você ouviu. Os Greys foram feitos a partir da alteração do DNA dos golfinhos, né? Os arcontes pegaram os golfinhos, que eram seres que viviam na água e respiravam fora da água, e criaram humanoides com o DNA dos golfinhos para serem trabalhadores. Isso mesmo, pasmem, eles não são uma versão de nós de outros mundos paralelos, nem do passado, nem do presente, nem no futuro, como nos disse aí a Melissa Tobias, né? Claro, a informação foi passada por eles para ela, né? Ela está sendo enganada, porque segundo alguém para quem Yarrow mostrou a realidade por trás dos Greys, eles foram criados a partir do DNA dos golfinhos, para que eles pudessem respirar tanto embaixo d'água como na terra seca, como na atmosfera do oxigênio. Os híbridos podem até ser isso, para eles criarem este exército para invadir a Terra. Este exército de híbridos, de Greys com humanos que estão sendo feitos em escala industrial para nos convencer que são nossos ancestrais ou vice-versa, somos nós do futuro e blá blá blá, de outro mundo paralelo, né? Esses podem até ser, né? Mas porque eles pegaram e fizeram aí cruzaram os Greys com humanos, né? Mas a origem dos Greys não é essa. A origem da raça primordial dos Greys é a partir do DNA do golfinho, eles fizeram um humanoide. Híbridos e entrantes que já estão aqui em lugares estratégicos, como eu já havia dito antes nos primeiros vídeos, que já estão aí atuando em vários lugares de manipulação de massa. Então, como os seus profetas andam aí divulgando que eles são nós do passado, no futuro ou de mundos paralelos, isso é mentira. Os Greys, segundo Yarrow mostrou ao irmão que escreveu esse livro sobre eles, eles são uma estrutura criada a partir do DNA dos golfinhos. Eles alteraram o DNA do golfinho e criaram um humanoide a partir do DNA do golfinho. Agora, não me perguntem se o golfinho é do bem ou do mal, irmãos. Não me perguntem, eu tenho minhas desconfianças. Principalmente por causa de umas certas lendas que tem por aqui no Brasil, que nós desconhecemos a raiz. Uma dessas lendas é a lenda do boto, né? Que tem até muito aqui no Amazonas, né? E as supostas gravidez causadas, alegada por mulheres que engravidaram de alguém, né, que tomou a forma de, no caso, muitas mulheres alegam aí que foram engravidadas pelo boto, né? Muita gente considera aí como uma falácia de, porque a mulher não quer assumir que... então, vocês sabem do que eu quero dizer. Mas, segundo a lenda do boto que tem aqui no Brasil, muitas mulheres engravidaram, muitas moças engravidaram por causa de um boto, que tomou a forma de um belo homem, seduziu essas mulheres e depois sumiu nos rios de volta, né? Será que tem a ver com algum híbrido que tenha esse poder, né? Será que isso tem a ver com a história das abduções? Né, que se transformou numa lenda, numa crendice, né, e aí colocaram a imagem do boto, mas de repente era uma outra coisa que estava acontecendo, né, um híbrido que foi feito, né, em abdução, entrou aí no meio do povo matuto aí dos interiores, seduziu uma menina para levar o material genético dela
para a nave e simplesmente disse que era um boto e que tinha que voltar aí para o seu mundo, né? E ficou essa história aí correndo como lenda, né? Não sei, irmãos, estou dando aqui mais uma conjectura, porque a gente sabe que todas as lendas ela têm um fundo de verdade, ainda que não seja daquele jeito que é contado na lenda, mas sempre tem um fundo de verdade. O escritor, que eu já cansei de compartilhar nos meus primeiros vídeos aqui do canal, Jonathan Black, já dizia: nenhuma grande história é fantasia, nada é fantasia. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando a respeito de Boto, Grey, né, filhos híbridos e lendas brasileiras, assista a série do Netflix chamada Cidade Invisível, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Cidade Invisível no Netflix, tá? Híbrido, Boto, Cuca, Saci, né, filhos híbridos de seres, né, extradimensionais. A série Cidade Invisível no Netflix. Bom, irmãos, estamos chegando ao fim dos vídeos a respeito da quarta cabeça da besta, os Greys, raptores noturnos. Nessa série de 5 vídeos a respeito dos Greys, vocês descobriram como as abduções, experiências com o corpo das pessoas, envolvendo desde implantes de monitoramento, implantes de monitoramento, até abusos sexuais e gravidez híbridos que estão sendo feitos nestas abduções para formar um grande exército para sitiar a terra e nos substituir como povo, achando eles que o fato de estes híbridos terem parte humana, eles podem passar ilesos pelo apocalipse. Mas eles não passarão, porque naquele grande dia Yahweh vai separar o joio do trigo. O machado vai passar na raiz das árvores quando a seara da terra estiver madura, e a boa videira for separada, e as uvas poderem ser pisadas no lagar da ira de Yahweh. As uvas podres serem pisadas no lagar da ira de Yahweh. E nem adianta o papo da nova era, de quem quer que seja, de que a guerra não é a solução, que temos que conseguir a paz com nossos inimigos, porque é isso que eles pregam, porque eles querem unir as duas essências. Eles são a favor de que a luz e as trevas são partes de um mesmo ser, né? Claro que é Lúcifer, que quando ele caiu na escuridão, se tornou um ser de luz e trevas. Então, os filhos deles, a partir da queda, também se tornaram seres de luz e trevas, né? Naquele anime chamado de Nanatsu no Taizai, ou Os 7 Pecados Capitais, você vai ver ali um exemplo disso, aquele tal de Meliodas, que é o arquétipo de um dos filhos de Lúcifer, que é um ser de luz e trevas, né? Ou seja, ele tem um lado que ele ajuda, que ele faz e que acontece, que é um bom ser, né? Sendo um pecado capital, né? Que é chamado de a ira do dragão. Ou seja, né? Só por aí você vê. E tem um lado dele que ele não tem controle, que é quando ele é ativado por algum motivo, e o lado das trevas toma conta dele, é o lado que ele fica mais poderoso, né? Não por acaso. Desculpem os barulhos externos, barulho de carro, de cachorro latindo, de gente falando. Desculpe, irmãos, eu não tenho estúdio. E todo barulho externo que acontece aqui perto de casa interfere no meu áudio, infelizmente. Então vocês vejam aí e analisem que a Loja Branca ela é adepta da união dos dois povos, tanto da escuridão quanto da suposta luz. Então nem adianta vir com esse papo que a gente tem que se unir com os nossos inimigos, que isso nunca foi a vontade de Yahweh, porque ele sabe que os seres do caos e da escuridão, eles sempre vão ser escuridão. Eles nunca vão ter a capacidade de se tornar seres de luz. Eles nunca terão a capacidade de conhecer o que é a paz. Não existe paz onde há dualidade. Não há caminho do meio. Não há como você desfazer as polaridades, né? Isso é uma amarga ilusão desses seres. Eles querem o domínio, querem o poderio, querem o governo, né? Mas não necessariamente pelos mesmos meios de destruição que os seres do caos utilizam, né? Eles querem ser diplomáticos como os políticos.
Então, não existe paz onde há dualidade, não há caminho do meio, ou você é quente ou você é frio, ou é luz ou é trevas, ou jorra de uma fonte água doce ou amarga. Embora tenhamos dualidade em nós, e o astral negativo adquirido com o pecado, o homúnculo do caos vivendo em nós. Se você não sabe o que é o homúnculo do caos, é o ser que entrou na gente com o pecado, né, chamado de astral inferior, ou a carne, aquele que domina sobre a nossa carne, os desejos primitivos e carnais, é chamado de homúnculo do caos vivendo em nós. É nosso dever, se amamos Yahweh, manter essa serpente em nós silenciada, mortificando nossa carne, nossos desejos primitivos e buscando no Criador a santificação, que nada mais é do que se segurar e desapegar dos desejos e sentimentos malignos, identificar isso dentro de nós e procurar dominar sobre isso. E outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, justiça não é maldade, né? Porque muitas pessoas pensam que por Yahweh ser luz, ser amor e ser bom, ele não se ira, ele não faz justiça, ele não olha o que está sendo feito com os pobres, com os miseráveis, com os escravos desse mundo, e ele não tem compaixão, e ele não se ira contra os filhos do caos, contra todo engano e julgo que os filhos do caos causam nesse mundo, e que se ele é um ser que também pode se irar, então que eles pegam essa passagem da fonte não poder jogar água doce e amarga como se Yahweh, por ser bom e por ser amor, ele não pune, né? Mas ao contrário, por causa que ele ama aqueles que são bons, justos na terra e que têm sofrido nas mãos dos injustos, por causa do amor que ele tem pelos justos, é que ele pune os injustos. Então, esse é um pensamento totalmente equivocado, né? Porque ele se ira, ele se entristece, ele se alegra, e assim como nós, né? Então, voltando ao assunto e para terminar, vocês viram também nesta série de vídeos que a sexta hierarquia, quando caiu nas águas do abismo, da escuridão e das densas trevas, criaram os mundos inferiores da matéria, como está lá na história do Demiurgo e Aldabaoth sobre a origem do mundo, se associando com o caos, Terron, a escuridão, Melquiresh, que os tinha corrompido, e criaram seres duais de luz e trevas, chamados de arcontes. E estes deram origem em seus mundos os Greys, eles lá nos seus mundos inferiores, que eles tentaram fazer copiando o que existia no céu. Criaram os Greys para serem trabalhadores, engenheiros, e controlaram a mente dos Greys para fazerem os serviços para eles. Então vocês viram isso tudo nessa série de vídeos e viram também que eles foram criados a partir do DNA dos golfinhos para serem trabalhadores, engenheiros genéticos, que são controlados por um cérebro coletivo a depender do comando que os está controlando, né? Ou seja, eles são trabalhadores, existe um cérebro coordenando tudo o que eles fazem, né? Criados a partir do DNA do golfinho. E através de um cérebro coletivo, eles são todos pensando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? O que um pensa, o outro pensa. Eles têm a capacidade de ver uma situação acontecendo num lugar e passar a informação para todos os outros ao mesmo tempo. Por exemplo, se eles precisarem de ajuda, né? Eles são capazes de repassar a informação e o pedido de ajuda para os outros que estiverem em algum outro lugar. E um cérebro coletivo domina sobre ele, né? Então eles vão agir, a ação deles no mundo vai depender do egrégora ou do comando que os está controlando. E que nós conhecemos hoje
existe um destes comandos e grande parte dele, grande parte de comando que controla a mente dos Greys é de reptilianos. A maior parte do comando que controla a mente deles é de reptilianos, da Loja Negra, né? Por isso que 90% dos Greys que atuam aqui na Terra são maus, porque estão sendo controlados por reptilianos. Mas também existe um grupo de Greys cujo comando é outro, um suposto comando galáctico dos Pleiadianos, né? Falando em Pleiadianos, irmãos, eles serão o nosso próximo assunto. A quinta cabeça da besta do Apocalipse. Pleiadianos é um dos comandos que também controlam uma parte dos Greys que atuam aqui na Terra, porque eles fazem híbridos, eles abduzem pessoas e fazem híbridos tanto para os reptilianos para se tornarem escorpiões, como fazem híbridos para a Loja Negra, ou, melhor dizendo, para a Loja Branca, para se transformarem em índigos, cristais, arco-íris e outras coisas mais. Mas eles também são tão nocivos quanto os escorpiões. A diferença é que os híbridos da Loja Branca agem com mais diplomacia e se fazem passar por ajudadores da Terra, enquanto os escorpiões da Loja Negra são de rituais de magia pesado, canibalismo, licantropia e coisas bárbaras e terríveis, tá? Então, um outro comando que está sob o controle da mente dos Greys é chamado de Pleiadianos, né? 2, né? Existem outros, né? Vários comandos da Grande Fraternidade Branca que estão aí no domínio da mente dos Greys. E os Pleiadianos é o nosso próximo assunto. Falando neles, o nosso próximo vídeo será a quinta cabeça da besta, que é nada mais, nada menos do que os Pleiadianos. Nosso próximo assunto no nosso próximo vídeo. Aqui nós encerramos os vídeos sobre os Greys nessa série de vídeos e vamos agora passar para a quinta cabeça da Grey. Desculpe, irmãos. Vamos passar para a quinta cabeça da besta, os Pleiadianos, que é um dos comandos que controla uma parte dos Greys. Então, muito obrigado por assistir até aqui e aguarde o nosso próximo vídeo, a quinta cabeça da besta, Pleiadianos. Você vai saber tudinho a respeito deles no nosso próximo vídeo. Fique no aguardo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada pelos 500 inscritos que o canal ganhou, pela ajuda de vocês, por vocês estarem divulgando, compartilhando. Muito obrigada a todos, um beijo no coração e Yahushua abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Como um vento que apaga as pegadas. Mas para onde eles foram? Para o espaço? Não para o espaço. Para o espaço entre os espaços.